Começa agora mais uma edição TV Câmara Informa, com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Vamos às manchetes. Professor e economista Roberto Kawasaki fala sobre efeitos da Covid-19 na economia. STF decide que estados têm autonomia para regulamentar medidas de isolamento. Começou a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe. Está no ar mais uma edição TV Câmara Informa, com as principais notícias do Legislativo Tupaense. Olá, sejam todos bem-vindos. No ar mais uma edição TV Câmara Informa, uma série de programas especiais tratando sobre o coronavírus, a Covid-19, uma preocupação mundial. E hoje nós temos o prazer de receber o professor doutor Roberto Kawasaki, que também é economista, gestor acadêmico das faculdades Facate, para falar sobre os impactos da Covid-19 na economia. Estamos acompanhando os telejornais, a mídia, a imprensa, falando bastante sobre a questão da economia, professor. Nós já recebemos aqui no nosso TV Câmara Informa os vereadores, autoridades da área da saúde, falando principalmente na questão da saúde, mas uma outra preocupação mundial é a questão da economia. Estamos acompanhando bastante o auxílio do governo, liberação de recursos, mas o que isso vai impactar a economia? Então é importante a presença do senhor, é de extrema importância para explicar para a população de uma forma bem simples o que isso vai acarretar, os impactos na economia. Mas primeiramente, seja bem-vindo ao nosso informativo diário, nosso TV Câmara Informa. Eu agradeço muito esse convite, Glaucio, estar aqui novamente para a gente poder falar um pouco com os telespectadores sobre o impacto, dessa pandemia sobre a economia. E ela é devastadora, tendo em vista que significa com o isolamento, que é uma medida de saúde pública necessária para poder conter o crescimento exponencial dessa pandemia, é fundamental que a economia, portanto, possa contribuir. E aí é que reside uma grande contradição. Por quê? Porque, de um lado, a atividade econômica é reduzida, do ponto de vista da produção, do consumo, da circulação de mercadorias, o próprio comércio, a prestação de serviços. E com isso, o que acontece? Ocorre que a população é atingida diretamente, seja porque ela tem que ficar isolada, seja porque essas atividades econômicas elas são reduzidas, impactando inclusive no desemprego, em atividades, por exemplo, de informais que deixam de exercer as suas atividades do dia a dia e com isso a renda, de uma forma geral, cai. É por isso que o auxílio emergencial é fundamental para isso. Porém, e qual é o impacto disso do ponto de vista do Tesouro Público? Ela é limitada também porque, de um lado, o próprio poder público perde arrecadação quando deixa de ter tributos que são arrecadados diariamente, como, por exemplo, o IPI, o Imposto de Renda, ICMS, o ISS e tantos outros tributos, deixam de ser arrecadados. Então, o poder público perde receita pública e, do outro lado, a despesa pública sobe. Então, nós vamos ter um déficit público muito grande, um endividamento público, razão pela qual projetos estão tramitando no Congresso Nacional de auxílio aos estados e municípios. Professor, eu acompanhei um estudo, uma nota do Instituto Fiscal Independente do Senado, foi divulgado na última segunda-feira, apontando que essa paralisação da atividade econômica e gastos com o combate à pandemia podem incidir consequências dolorosas para a economia brasileira pelos próximos 10 anos. Então vamos tentar explicar para a população, esse foi um estudo divulgado, mas assim, a gente sabe que por mais que os bancos estão dando uma carência na questão de empréstimos, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a ANEEL, também entendendo esse momento, está dando aí entendendo o momento que o país está vivendo, não autorizando cortes de energia, de água, enfim, todo mundo está dando uma contribuição, entre aspas. Mas isso lá na frente terá um custo, Ninguém vai deixar de pagar, não vai pagar agora, mas vai ter que pagar lá na frente. Então, as pessoas estão, lógico, a gente sabe que esse auxílio emergencial é realmente para ajudar as pessoas que precisam desse recurso, que os autônomos, os informais, é uma cadeia. Mas, ontem eu vi uma declaração do presidente Bolsonaro, na posse do novo ministro da Saúde, e ele disse o seguinte, que realmente os governadores têm que analisar com carinho
as próximas medidas que deverão ser tomadas. Por quê? Vai chegar uma hora que o governo vai conseguir mais dar esse suporte, né? Esse auxílio, enfim, e também esse auxílio aos estados e aos municípios. Então, quer dizer, eu acredito que não é uma coisa assim, precisa, mas eu acredito que nos próximos dias teremos aí uma flexibilização, pelo menos eu torço para isso, para que cada município, cada gestor possa fazer uma avaliação local do seu município, para aí sim definir abrir ou não abrir, o que abrir também, os serviços essenciais, o que é realmente necessário. Porque vai chegar uma hora que a economia não vai suportar mais. O governo federal não vai ter como dar esse aporte, essa colaboração, tanto para os estados como municípios e também para a população em geral. Sem dúvida, porque o setor produtivo, né, também está, em grande parte, com as suas atividades paralisadas e estamos trabalhando em cima dos estoques reguladores. Sim. É evidente, como você bem coloca, Glaucio, o que vai acontecer? O nível de estoque vai chegar num patamar crítico, nós não teremos mercadorias e com isso nós teremos problemas sérios de abastecimento. Além do que, muitas das empresas, aqui no Brasil e no mundo também é assim, elas trabalham com fluxo de caixa bastante apertado. Ou seja, nós vamos ter problemas de liquidez, problemas de manutenção do seu caixa operacional, ou seja, nós vamos ter problemas para poder bancar as suas despesas. Quer dizer, muitas das empresas elas não vão suportar esse nível de paralisação. Elas quebram e aí o auxílio do governo é insuficiente para poder levantar essas empresas. Então nós vamos ter uma atividade econômica realmente terrível. Concordo que nós vamos ter problemas sérios, eu não diria para os próximos 10 anos, talvez até muito mais. E do outro lado, revela um dado que até eu escrevi sobre isso no dia de hoje no Jornal Diário, que é justamente um fato que revela a nossa vulnerabilidade. Qual é ela? Nós estamos importando máscaras da China, sim, quando nós poderíamos produzir aqui no Brasil. E por que nós não produzimos? Porque o custo, né, da máscara brasileira por unidade ela é muito alta comparado com a máscara da China. Ou seja, então nós precisamos fazer uma reforma tributária para reduzir essa carga sobre o preço final, do custo final da máscara e passarmos a produzir, inclusive aqui no Brasil. Então a pandemia está mostrando o quanto nós estamos com a nossa atividade econômica, além do próprio Covid, nós temos uma atividade econômica normal que é subutilizada. Poderíamos estar produzindo agora máscaras em grande quantidade, poderíamos estar produzindo respiradores, mas, no entanto, isso mostra como nós dependemos da China. Ou seja, nós não vamos combater o desemprego, por exemplo, da mão de obra contratada e mesmo de informais, sem que nós possamos recuperar a atividade econômica através de uma reindustrialização, que a gente está sofrendo ao longo das últimas décadas, um processo de desindustrialização. Então, esses milhões de brasileiros que estão desempregados, se nós não mudarmos esse perfil, esse estilo, essa filosofia e o modo de produção da indústria brasileira, nós não vamos sair da crise. Então, não é uma crise apenas conjuntural, é uma crise estrutural. Portanto, eu não diria 10 anos, eu diria que para as próximas décadas nós vamos ter sérios problemas se nós não enfrentarmos o problema de uma forma mais consequente e significativa. Professor, no início do governo Bolsonaro, os números apontavam mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Eu tive uma notícia, recebi hoje por um grupo de WhatsApp, uma fonte segura. Em Tupã, por exemplo, nessa semana, mais de 200 pessoas já foram demitidas de grandes empresas da cidade. Então, eu acho que, infelizmente, as previsões não são tão otimistas. Se isso perdurar, se esse confinamento, esse isolamento continuar por muito tempo, como o senhor disse, as empresas não vão conseguir sustentar o quadro de colaboradores, terá que enxugar a sua estrutura e pessoas estarão desempregadas. E o que mais me preocupa é que a previsão para esse ano era até otimista na questão do crescimento, né, do PIB nacional. Para quem não sabe, o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Então, a previsão era até otimista e agora a previsão é de queda de até 7% nesse ano. Eu acredito que se tudo correr bem e passarmos por essa pandemia, as previsões mais otimistas é que possamos passar
por isso, em meados de setembro, outubro, agosto, setembro, que a coisa realmente esteja um pouco mais tranquila no que diz respeito à curva, né, de casos. Sim. Mas também eu já vi alguns estudos que, por exemplo, na China, a doença surgiu em Wuhan, na China. Sim. Foi controlada de uma certa forma e agora já começou a aparecer outros pontos do país. A epidemia voltou em outra região da China. Então, há possibilidade de uma segunda onda. Sim. Em todos os países. Então, o que me preocupa é exatamente isso. Vamos acreditar e torcer que a população tenha essa consciência, fique em casa, acompanhe as recomendações da Organização Mundial de Saúde, as orientações do Ministério da Saúde, possamos passar pelo pior, mas que lá na frente essa onda volte. E aí, a pergunta que não quer calar, o que vai acontecer com todos nós? A questão, onde vamos parar? Qual que é a previsão para vocês economistas no que diz respeito à economia mundial, em especial aqui no Brasil? Porque a economia, esse ano, numa linguagem bem simples, eu acredito que esse ano não tem jeito, vai acabar aí essa epidemia em setembro, outubro, novembro, já acabou o ano. Então, quer dizer, temos que trabalhar para que realmente a economia volte a crescer, volte a se reestruturar. Mas é complicado, porque é uma engrenagem, né? Eu queria tentar usar uma forma bem simples para a população entender. Desemprego, não tem dinheiro, a indústria não produz, estoque parado. É complicado, se caso tivermos aí uma segunda onda no futuro. Sem dúvida. E levando, consequentemente, esse seu raciocínio, o setor industrial que impacta o comércio, a área de prestação de serviços. Exato. Né? E atividade dos informais também. Então, de 12 milhões de desempregados, nós temos outros 30 e tantos milhões de informais. Então, nós temos praticamente metade da população economicamente ativa no Brasil, de 100 milhões, metade se encontra com problemas sérios de renda pessoal e familiar. E a crise, ela veio tornar esse quadro um pouco mais grave, porque nós estávamos crescendo em torno de 1% ao ano o PIB. Exato. Isso é insuficiente para poder absorver o crescimento da população no seu crescimento vegetativo anual. Ou seja, nós não estamos conseguindo, nós não estávamos aumentar a renda per capita. E com a crise essa renda desaba. Então, nós temos um outro problema muito sério. Qual é? Eu entendo que neste momento em que, inclusive, houve a mudança do ministro, cada estado, e aí é o governo do estado junto com cada poder público municipal, quer dizer, cada prefeito, deve analisar a sua situação. Porque, por exemplo, a cidade de São Paulo tem uma realidade que não pode ser exatamente igual como a cidade de Borá, que é próxima aqui de Tupã, Sim. ou de Arco-Íris, ou de Queiroz, ou de Tupã. Cada município tem uma realidade própria. E aí as medidas elas devem ser tomadas dentro desse contexto. Ou seja, o governador de um lado e o prefeito é que deve estabelecer como deve ser feito esse isolamento. É óbvio que uma cidade como São Paulo não pode ser a mesma de Borá. Tá certo? Então, o prefeito de Borá, junto com uma medida de caráter geral do governo do estado, é que devem chegar num denominador comum, porque, como você bem coloca, a economia ela não suporta, durante longo tempo, esse trabalho. Quer dizer, o nível de estoque é baixo, nós vamos ter crises de abastecimento se nada for retomado, e aí a crise, que é grande, ela passa a ser muito maior. Aí causa um tumulto, um caos na nossa sociedade, e aí nós vamos ver corrida de brasileiros junto a supermercados, junto a mercearias, ou seja, junto a essa estrutura que funciona hoje de uma forma precária, nós vamos ter sérios problemas de abastecimento, de produção, gera um outro problema de tumulto, de uma crise social sem precedentes, e aí o quadro realmente se torna mais grave. Ou seja, e como você bem coloca, a extensão desse período é longo. Não é? E a crise ela é tanto maior na medida em que a gente vive um período de clima altamente favorável ao vírus, que é outono e inverno. Sim. E assim foram nos países de clima temperado. Eles estão entrando num outro momento que para eles é interessante, primavera, verão, e nós estamos em outono entrando para o inverno, quando os vírus, né, trabalham junto com outros problemas que nós temos, como por exemplo a dengue, como a gripe H1N1, ou seja, nós temos um quadro de saúde pública realmente muito deficitário, não é? Mas que expõe a nossa fragilidade neste momento crucial que a gente vive no país. Professor, o senhor acredita que lá na frente, vamos dizer, no final do ano, início do ano que vem,
possamos ter aí mudanças na questão de tributos, alguma alteração nesse sentido para poder, na verdade, assim, vamos usar uma linguagem bem simples, bem acessível. A população tem que pagar isso, tipo assim, quem vai sair do bolso do trabalhador, o aumento de impostos, de percentual, de alíquotas, enfim. O senhor acha que, de repente, pode vir aí um novo programa econômico emergencial e quem vai acabar pagando essa conta é a população? O senhor acha que para suprir, de repente, para tentar reorganizar a economia, o senhor acredita que surgem novos impostos, enfim, alguma coisa nesse sentido? O ideal é que não fosse isso, e sim que todo aquele calendário de reformas do nosso Congresso Nacional precisa ser retomado. Sim. E passa por uma reforma administrativa, passa por uma reforma tributária para reduzir esse custo que pesa muito sobre o brasileiro. É um peso tributário muito grande, praticamente 1/3 do PIB é a carga tributária. Então, sempre gosto de usar uma expressão de que nós trabalhamos para o governo federal, o governo do estado e o poder municipal de janeiro a abril. Então, nós estamos ainda trabalhando para poder pagar a carga tributária de 1/3. Sim. Né? Então, a partir de abril, ou seja, de maio a dezembro, nós trabalhamos, cada um de nós, para a nossa renda. Então, essa carga é muito alta. Só lembrando que no início do governo Fernando Henrique, lá no final do governo Itamar Franco, a carga tributária chegou a 24% do PIB e ela hoje chega a mais ou menos 34% do PIB. Ela subiu 10 pontos percentuais. E esse peso agravou a desindustrialização do Brasil. Então, o que a gente precisa fazer é reduzir o tamanho do Estado, sob ponto de vista do chamado setor público da administração indireta, então empresas estatais, fundações e autarquias, enxugar e redirecionar o investimento para o setor público tradicional. O que é? Educação, saúde, segurança, justiça, as atividades tradicionais, habitação, assistência social, ou seja, o Estado passa a executar aquilo que é obrigação e função pública e os outros setores passam a ser de investimento do setor privado. Aí a gente tem condições de melhorar e retomar o crescimento econômico. Mas a gente tem esse problema nesse final de ano, como você bem coloca. 2020 é um ano perdido. Perdido do seu ponto de vista do impacto disso. E ela tem outros componentes. Haja vista que todas as outras atividades de serviços também foram canceladas. Quer dizer, como é que fica o mundo, o Brasil, quando, por exemplo, Jogos Olímpicos foram adiados, né? Atividades esportivas, shows, a parte cultural, enfim, o impacto disso ainda vai ser devidamente redimensionado. Nós não temos condições de fazer uma estimativa com dados mais concretos, por quê? Porque nós não temos o tamanho dessa extensão, desse isolamento e dessa atividade econômica precária. O senhor disse muito bem, a intenção é realmente dessas reformas que estão para ser votadas, a questão tributária, a redução da carga tributária, mas isso num cenário otimista, antes de acontecer tudo isso. Mas vou refazer a pergunta. Mediante os fatos, o atual cenário, o senhor acredita que não poderá ter alguma alteração nesse sentido, ao invés de diminuir a carga tributária e de repente aumentar isso e a população ter que pagar isso? Nós corremos esse risco devido ao déficit público, né? Esse auxílio às prefeituras e aos governos estaduais, o projeto está tramitando no Congresso. Sim. Aí nós temos um outro problema, mas e depois? Como é que nós vamos recompor o Tesouro Público Federal? E aí, evidentemente, que num primeiro momento é repassado à população como um todo, mas ela já se encontra totalmente descapitalizada, a população e as empresas. Sim, e aí a crise se estende. Então, ao invés de ocorrer aquilo que seria o ideal, uma reforma tributária para reduzir a carga, né, desses tributos que pesam sobre empresas e sobre pessoas, a gente vai ter esse peso maior. Ou seja, a crise, então, ela se estende ao invés dela ser encurtada. Então, passamos a ter um problema sério devido à crise trazida pela pandemia e depois um segundo momento de recuperação econômica das empresas e das pessoas. Isso não configura. Então, a crise se agrava. Por isso que esses 10 anos é algo que a gente precisa analisar com todo cuidado. É perfeitamente possível isso. Professor, vamos falar um pouquinho também, agora voltado à nossa população de Tupã. Bom, nós moramos aqui, vivemos daqui, e eu tenho percebido que alguns setores do comércio, por exemplo,
ainda estão trabalhando, pessoas que trabalham, empresas que trabalham com delivery, enfim, alguns segmentos ainda estão tentando sobreviver. Mas eu queria que você deixasse aqui, por exemplo, algumas dicas para quem está nos assistindo, porque a gente sabe que agora o brasileiro sempre foi um povo muito criativo, né? Sempre buscou aí soluções nos momentos mais difíceis. Né? Eu acredito que essa crise superou aquela crise de 2008, com certeza, né? Superamos aquela crise. Sim. Que abalou todo mundo. E agora o brasileiro está usando, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples. Costureiras que estão utilizando esse momento para confeccionar máscaras, para vender, para ter uma renda adicional. Então, as pessoas estão tentando achar saídas. Quais são as principais orientações que o senhor poderia deixar para aquele empresário, microempresário, para reestruturar a sua empresa, para tentar achar saídas inteligentes? Hoje em dia tem aí o advento das redes sociais que hoje são utilizadas como forma de trabalho também, tem um chamado home office, enfim, as pessoas têm buscado saídas. Na visão de um economista conceituado como o senhor o que o senhor poderia deixar de mensagem para esse empresário, microempresário, aquela pessoa que depende do trabalho e tem que buscar, de repente, uma solução, uma saída para poder sobreviver? Bom, de um lado, como a atividade econômica tradicional, né, ela está impedida pelo isolamento, o que ele tem que fazer? Atividade como você bem coloca. A saída é você usar as redes sociais, né, o serviço de entrega, de delivery, é um caminho muito interessante. E ele pode ampliar, então ele tem que melhorar a sua rede de contatos, utilizando o WhatsApp, utilizando o Facebook, Instagram para realizar as suas vendas e serviço de entrega. Então isso pode ser um canal muito interessante para ele. E por outro lado, eu acho que é preciso, como você bem coloca, o brasileiro ele é muito trabalhador e ele é muito criativo. Então essa atividade empreendedora ela precisa ser estimulada. E ao mesmo ponto, o que a gente poderia fazer? E é algo que os munícipes, de uma forma geral, eu vejo isso em algumas cidades do próprio Paraná, de Minas Gerais, já estão adotando a obrigatoriedade, por exemplo, da máscara. Sim. Né? Da máscara, da luva, que pode ser um mecanismo para poder você viabilizar a abertura do comércio. Então, guardar aquela distância necessária, o uso da máscara, de luva, para permitir que o comércio possa reabrir gradativamente, com muito cuidado. Não é? Aquelas medidas que a gente vê, por exemplo, em bares, que a gente percebe claramente quando ele impede a entrada das pessoas dentro do estabelecimento, a pessoa é atendida fora, Sim. Como agora a medida tomada pelo poder público, que eu achei muito interessante. Se as feiras podem trabalhar de uma forma evitando a aglomeração, na Feira Livre você tem o serviço de pastéis. Mas para evitar a aglomeração, o que você faz? O sujeito vai lá, pega o seu pastel, pede e leva para casa. Então é um serviço... Não comer no local, né? Exatamente, para evitar a aglomeração. Então a gente tem que ser inteligente o suficiente para poder encontrar alternativas para evitar que a atividade comercial, atividade econômica, prestadora de serviços e mesmo produtiva, ela não fique sufocada, porque caso contrário, vai ocorrer o que você coloca muito bem, o desemprego, e aí o poder público não tem condições durante longo tempo, o presidente Bolsonaro tem toda a razão, vai chegar um momento que o caixa, né, do Tesouro Nacional não vai ter condições de bancar o auxílio emergencial às prefeituras, aos governos estaduais. E aí como é que ficamos? Aí passamos a ter um problema de abastecimento sério, passamos a ter um outro problema que é justamente a incapacidade do poder público de dar socorro aos cidadãos, e aí nós temos uma crise social violenta, dramática e pode ser até criando um clima político para uma mudança, até para uma ruptura institucional. Até porque, professor, eu acredito que para se chegar a esse auxílio emergencial, 3 parcelas de R$600, foi feito estudo, a capacidade envolvendo todas essas questões que nós falamos aqui no jornal. Então, eu acredito que eles fizeram uma previsão otimista para que dentro dessas 3 parcelas possamos voltar a ter, uma certa forma, à normalidade, as empresas trabalhando com esses critérios, com esses cuidados, porque eu acredito que se passar muito desse prazo, aí a coisa realmente vai ficar complicada, e como disse o presidente Bolsonaro ontem na coletiva, vai chegar uma hora que não vai ter caixa. E ele foi muito categórico, falou assim, o governo federal não vai ter como bancar. Ele usa uma linguagem bem sem dúvida, bem popular, bem simples.
não vai ter como bancar, não vai ter como segurar. Então, eu acredito que com essa mudança do ministro da Saúde, que muita gente diz que reza a cartilha do Bolsonaro, então eu acredito que, lógico, tem que obedecer as medidas, acho que tem que acompanhar as medidas que são sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, tem que acompanhar o estudo de técnicos, especialistas da área da saúde, e eu acredito que tomara que cada governador, cada prefeito possa ter essa flexibilidade no sentido de analisar a sua situação, a sua região, para realmente ver o que pode, o que não pode, como reabrir o comércio de uma forma gradativa, enfim, voltar de uma certa forma à economia, as pessoas trabalharem e gerar renda. Professor, para encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor deixasse aqui algumas dicas para a dona de casa, para o pai de família, que de repente agora tem que ficar em casa. A palavra de ordem é fique em casa. E eu tenho certeza que, principalmente os informais, as pessoas que estão desempregadas, agora terão que passar aí um momento muito mais complicado, delicado dentro de casa. A gente sabe que mais tempo dentro de casa se consome mais energia, mais água, e agora a palavra de ordem é higiene, lavar as mãos. Então, tem algumas questões que não tem como fugir, haverá um aumento nesse sentido. Mas eu queria que você deixasse algumas dicas para que o pai de família, o chefe de família, a dona de casa, possa, de repente, organizar a questão econômica dentro de casa, as despesas, os gastos, né? E o senhor, como economista, acho que pode falar com mais propriedade como que as pessoas podem adotar algumas medidas no dia a dia para que possa superar esse período, passar por esse período, e já que falta dinheiro no mercado, as pessoas estão ficando aí, muitas pessoas estão desempregadas, não está girando muito a economia local. Eu falo pela cidade de Tupã, muitas pessoas estão em casa, empresas fechadas. Então, eu acho que a pessoa tem que se reestruturar, tem que se reorganizar na questão econômica. Então, eu queria que o senhor deixasse, se possível, algumas dicas para a população que está acompanhando a nossa TV Câmara, como que ela pode se reorganizar, se policiar, né, economizar, na verdade, né, para poder, de repente, passar por esse período aí mais complicado e, se Deus quiser, voltar à sua normalidade lá na frente. Seria aquilo que a gente estuda um pouco, que a gente chama de economia doméstica, né, e um pouco de educação financeira. Passa, por exemplo, com algumas medidas básicas e simples até certo ponto. Primeiro, aquelas que a gente tem, como, por exemplo, como você bem coloca, o consumo de água e o consumo de energia elétrica, a gente tomar aquelas medidas, né, no sentido de você evitar o consumo excessivo de energia elétrica com tudo aquilo que tem resistência. Então, chuveiro elétrico, ferro de passar roupa. Você pode perfeitamente, uma determinada roupa que você lava, você não precisa passar, você pode estender no varal, né? Utilizar aquelas roupas que utilizam ou que necessitam menos que você use o ferro de passar roupa. Você pode mudar um pouco o uso desses tecidos, os tecidos mais sintéticos, que você lava, pendura no varal, seca e você já pode usar. Você evitar a exposição muito grande, por exemplo, em chuveiros, embora essa temperatura mais baixa, as pessoas vão usar o chuveiro num ponto mais quente, mas usar menos quente, num ponto morno. Mais rápida. Exatamente. De você usar menos água. Então você, ao tomar banho, você fecha o chuveiro, se ensaboa, enxágua rapidamente, fecha novamente, né? Outra atividade fundamental, as pessoas que forem sair de casa, como você bem coloca, que a gente tem que ficar em casa. Então quem for sair, saia, mas não saia todo instante, né, para não exigir o consumo, né, o gasto com combustível, por exemplo. Exato. Então, você faz um elenco de medidas. Então, eu vou elencar uma série de atividades que eu tenho que fazer fora, não saio toda hora, né, faço 5, 6 atividades e volto para casa. E não saio, faço uma atividade e volto, faço outra atividade fora e volto. Não, elenque um conjunto para que você possa sair. E quem for sair tem que ser do grupo que não esteja acima de 60 anos, sim, mais jovens, que façam isso aglomerando aquele conjunto de atividades. E, sob ponto de vista de despesa de casa,
a gente utilizar uma alimentação mais saudável. Então, principalmente verduras, legumes, não é? E também aproveitando esses momentos de liquidação, como por exemplo, o que a gente estava verificando, o preço da carne, ela não subiu tanto quanto normalmente se subiria. Por conta do quê? Por conta de que os restaurantes não estão trabalhando a pleno vapor. Exato. Resultado, então o preço de alguns produtos ele não tem subido, tem até caído. Então você tem que aproveitar bastante os preços desses produtos que não sobem, que estão em oferta, aproveitando essas atividades e você passar a consumir e até mudar um pouco aquilo que você pode fazer dentro de casa. Eu já estou até, inclusive, fazendo em casa. Eu tenho a minha produção de cebolinha, tá certo? De manjericão, e com isso você pode utilizar aquilo que você poderia comprar fora, você pode produzir em casa. Claro. Eu, inclusive, fiz anteontem para o público nipônico, eu fiz uma sopa de miso, o misoshiro de imo, ou seja, imo é aquele, em japonês é imo, em português é aquele tipo de batata que a gente pode produzir em casa, não é? E que você usa na sopa. Professor, importante essas orientações. Eu acho que nós tentamos aqui nesse bate-papo, nessa entrevista, deixar algumas dicas à população. Falamos sobre a questão da economia local, da economia nacional e da economia mundial. Eu torço realmente para que possamos passar por essa pandemia, que o Brasil possa realmente... que a população possa ter essa consciência de que depende mais da gente, né? A questão do isolamento, a questão da higiene, mas, como disse o presidente Bolsonaro, e aí havia uma discussão, uma queda de braço entre o ministro Mandetta e também o presidente Bolsonaro na questão da saúde e da economia. Eu acho que tem que ter o equilíbrio. Lógico, eu concordo, se não estivermos bem, se não estivermos vivos, não tem como recuperar economia nenhuma. Sem dúvida. Então, principalmente a nossa vida. A nossa vida e a vida das pessoas que convivem conosco, nossos familiares, amigos, companheiros de trabalho. Ninguém quer ficar doente, todo mundo quer se cuidar. Então, mas claro, eu também entendo que o pai de família quer colocar o arroz, o feijão, a mistura dentro de casa, pagar suas contas em dia. Eu conheço o caso de pessoas que nunca atrasaram contas e agora, infelizmente, estão atrasando contas e a pessoa está se sentindo mal, incapaz. E aí já entra uma questão de a pessoa ficar mal psicologicamente, em casos até de pessoas que vão até no início de uma depressão. Então a discussão vai além. Mas eu acho que se todo mundo der a sua parcela de contribuição, entender a urgência, a questão do isolamento, eu tenho certeza que, tudo bem que nenhum país, nenhum sistema de saúde consegue suportar, né, um número muito grande de casos de uma doença, no caso da Covid-19. Mas, com uma ascendência mais lenta dessa curva, o sistema de saúde dos países, em especial do Brasil, e vamos falar aqui da cidade de Tupã, ganha um tempo, de uma certa forma, para poder se reestruturar. Tupã, por exemplo, né, além dos leitos da Santa Casa, agora já há um trabalho para que alguns leitos do São Francisco estejam equipados para poder receber casos de pessoas com a Covid-19, além dos 2 leitos da UPA. Então, quer dizer, Tupã, a projeção, e ontem, essa semana, entrevistamos o prefeito Caio Aoki, e já foi pedido mais 10 leitos com respiradores, então a previsão é que logo tenhamos aí 44 leitos preparados para a cidade de Tupã. Mas eu também vi uma arte, uma campanha que foi divulgada na cidade, com números, não lembro agora os números exatos, mas Tupã tem 65 mil habitantes, vamos arredondar os números. Se um certo percentual contrair coronavírus e desse percentual uma parcela necessitar de leitos com respiradores, por exemplo, 300 e poucas pessoas necessitem de respiradores. Tupã tem 30 e pouco, 40, olha só. E aí, existem casos em alguns países que os médicos tiveram que tomar decisões. Uma pessoa que tem já uma certa idade, 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, necessita de um respirador, e uma pessoa com 40 anos que necessita de um respirador. Infelizmente, alguns países tiveram que fazer escolhas. Então, vamos torcer para que isso não aconteça no país e muito menos na nossa cidade. E é triste, a situação toda é triste. A gente vê aí imagens que chocam a gente, onde familiares têm que enterrar seus entes queridos sem ao menos poder se despedir das pessoas. É uma situação muito triste.
É uma doença que realmente a gente vê imagens que chocam. Eu vi uma cena, inclusive rodou nas redes sociais, de uma criança com 5 anos vendo a sua mãe ali morta, não podendo se despedir da mãe, a enfermeira segurando a criança. É uma cena que choca a gente. E quem já teve acesso, por exemplo, a imagens de pessoas no ápice da doença, com falta de ar, cenas que chocam a gente. Então, a gente começa a repensar. Então, eu acredito que depois de tudo isso, a humanidade será diferente. Eu acho que vamos torcer para que sejamos vencedores nessa batalha. E vamos ser, se Deus quiser. Mas eu acho que a humanidade será um divisor de águas. Eu acredito que daqui para frente, muitas pessoas estarão analisando a sua vida, a questão da família, esse momento de estarmos em casa. Há um momento de você refletir mais. Existe esse momento, você tem tempo sobrando agora para refletir sobre sua vida, sobre sua família, sobre as suas atitudes. Os governantes também, tenho certeza que agora sabem que não existe soberano. A maior potência mundial, Estados Unidos, ficou de joelho para a Covid-19. Né? Então, não escolhe credo, não escolhe idade, raça. Então, eu acho que daqui para frente a humanidade será um pouco diferente. Eu torço para que isso realmente aconteça. Vamos torcer para que sejamos seres humanos melhores daqui para frente. Então... Sem dúvida, Glaucio. Olha, e você toca num ponto fundamental. Essa doença, ela atacou os setores mais desenvolvidos. Sim. Aqui no Chamados Brasil, países de primeiro mundo. Sim. Aqui no Brasil, onde? São Paulo, a cidade Sim. mais rica do Brasil. Sim. Na Itália, onde? Na região norte, região mais rica da Itália. Sim. Se você vai nos Estados Unidos, onde? Nova York, o centro financeiro do mundo, a cidade mais rica do mundo. E ela se viu totalmente incapaz de atender a população. Por quê? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, você precisa de um leito de UTI para cada 10 mil habitantes. Então, no caso, por exemplo, aqui em Tupã, 65 mil habitantes, a gente precisaria de 7. Como Tupã é uma cidade de porte regional, a gente poderia dobrar isso. Então, 14 leitos hospitalares seria o suficiente. Mas ela é totalmente insuficiente, como você bem coloca. Se a curva for exponencial, não vamos ter gente. E aí, os médicos vão ter que fazer essa escolha, como isso foi feito em Nova York, lá em Lombardia, lá em Milão, lá na Itália, na Inglaterra, na Espanha. Países que têm uma condição econômica muito boa. Então, isso mostrou claramente como a nossa infraestrutura ela é adequada para uma situação normal, não para uma pandemia, para uma epidemia, que é o que acabou acontecendo. E toda a nossa estrutura é insuficiente. Por isso que a gente teve que tomar essas medidas drásticas, não é verdade? Claro. Mas, fazendo um comentário, Glaucio, como houve essa mudança do ministro, particularmente eu estava muito preocupado se fosse alguém do núcleo ideológico do governo Bolsonaro. Se fosse o desejo do presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvidas, o ministro seria Osmar Terra, que é da ala ideológica do governo. No entanto, ele não pôde fazer, porque os militares disseram, olha, vamos pôr alguém que tenha a aceitação do meio científico. Então, a Associação Médica Brasileira e a Confederação, o Conselho Federal de Medicina, aprovaram o novo ministro, que é um médico, oncologista, respeitado. Então, ele não vai poder executar algo que não seja muito bem conversado. Como é um ministro que não tem experiência no setor público, ele está vindo do setor privado, também vai ter que tomar muita cautela com relação às medidas. E ele não é totalmente favorável, por exemplo, ao fim do isolamento. Claro. Então, acho que esse meio termo, como você bem coloca, nos traz uma certa tranquilidade. Ainda que a saída do ministro Mandetta não tenha sido bom. Eu, particularmente, Também não gostei. Também acho que não. Mas, enfim, vamos torcer para que aconteça esse equilíbrio. Eu acho que o presidente tem a sua palavra pesa muito, mas eu acho que tem que ouvir especialistas e eu acho que a escolha de um médico, eu acho que foi fundamental. Bom, professor, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso TV Câmara Informa, deixando essas orientações à população, explicando um pouquinho dos impactos da Covid-19 na economia nacional, mundial e principalmente a questão local. E espero que o senhor volte mais vezes com boas notícias. Vamos torcer para que realmente possamos sair melhores de tudo isso e que a nossa economia possa voltar logo em breve a crescer, os setores voltem a produzir, que os empregos, que as pessoas voltem a ter o seu trabalho, seus empregos, a sua renda.
porque a gente sabe que, eu acho que, como eu disse, superou aquela crise de 2008, acho que é a maior crise na história da humanidade, nunca presenciamos nada parecido, mas que sirva de aprendizado e que daqui para frente os governos, que os governantes possam pensar com mais carinho na questão da saúde e respeito à população, respeito às pessoas e, claro, que possamos estar unidos contra esse inimigo que é um inimigo invisível, mas que deixou a humanidade, de certa forma, refém. Hoje a gente sabe que esse inimigo ele conseguiu abalar todas as economias, todos os países, todas as grandes potências do mundo. Mas vamos torcer para que isso sirva de aprendizado e que possamos, como eu disse há poucos instantes, sermos seres humanos melhores daqui para frente. Queria agradecer e fique à vontade para deixar a sua consideração final à população de Tupã. Eu acho que cada um de nós poderia contribuir pessoalmente e familiarmente para que possamos sair o mais rápido possível desse isolamento. Qual é? Medidas de higiene. Claro. Então, uso de máscara, uso de luvas, lavar as mãos, enfim, tudo aquilo que os médicos, que a medicina traduz, nos ajudará muito se individualmente assim fizermos, coletivamente isso vai ter um impacto e mais cedo nós vamos sair do isolamento e a economia passa a funcionar normalmente, que é o que todos nós desejamos. Se Deus quiser. Obrigado, professor. Hoje nós conversamos aqui no TV Câmara em Forma com o professor Dr. Roberto Kawasaki, ele também que é gestor acadêmico das faculdades Facate, economista, falando sobre os impactos da Covid-19 na economia mundial, nacional, em especial na nossa economia local. Nós vamos para um pequeno intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco TV Câmara em Forma. Voltamos já.